Boa noite a todos. Hoje nós vamos pegar um texto muito interessante que está no livro Fonte Viva, e a lição do livro Fonte Viva é a 96. O título é Além dos Outros. E aí nós observamos um comentário do Emmanuel perguntando e dizendo: não fazem, de Mateus capítulo 5, 46, do Evangelho. Não fazem os publicanos também o mesmo? Essa pergunta do Cristo, ela nos bate fundo, porque nós temos que nos perguntar: olha, nós estamos numa doutrina maravilhosa, numa capacidade de entendimento que poucas religiões possuem e têm. Então, o que nós observamos? Nessa religião, do jeito que nós estamos hoje, nós estamos de fato aproveitando todo o potencial que ela tem. Eu obedeço às leis de trânsito, mas aquele que é materialista também obedece às leis de trânsito, porque é necessário obedecer às leis de trânsito. Eu vou e a gente vai ao trabalho, trabalha todos os dias, às vezes alguns dias com menos disposição para trabalhar. Mas isso também não é o que todo mundo tem que fazer. Não são os cristãos, são todo mundo. Todos nós temos que justificar o salário que recebemos. Então, de modo geral, o que nós percebemos é que várias coisas do mundo que nós nos consideramos bons porque nós fazemos, mas o não crente também faz. E aí a pergunta que fica nas nossas mentes é: o que é ser cristão? Ser cristão é fazer além daquilo que foi pedido para o mundo. Quando nós começamos a fazer além daquilo que o mundo nos pede, nós começamos a ficar mais centralizados. Porque amar é fazer além do dever. Mas o dever é aquilo que crentes e não crentes devem fazer. Existem pessoas que são corruptas? Existem. Mas essas pessoas que são corruptas, elas correm o risco de serem presas pela corrupção que estão exercendo. E se ela não tem religião, ela não é justificativa para ela. A lei dos homens vai cair se ela tem religião ou se ela não tem religião, porque ela foi contra a lei vigente, o Código Civil brasileiro, ou em qualquer outro lugar. Vai ter seu Código Civil. Então, quando nós fazemos e obedecemos às leis, nós não estamos fazendo nada que é a nossa obrigação. Não como cristão, como seres humanos. Quando o André Luiz está no livro Nosso Lar, ele encontra várias situações, como por exemplo, ele encontra com aquela pessoa que ele mesmo aconselhou ao pai para ir lá cobrar a dívida, porque o pai era um comerciante, tinha o dinheiro e vivia do comércio. E aí um grande amigo perdeu o dinheiro, entrou em dificuldade financeira, pediu para ele empréstimo e não conseguiu pagar o empréstimo. O que então o pai estava querendo? Cobrar, vender a casa e tudo mais, e colocar outra pessoa que era numa situação difícil. E o André Luiz apoiou aquilo. Na hora que ele chegou no plano espiritual, a primeira pessoa que ele encontra de trabalhadores lá, um dos samaritanos, é esse antigo devedor do pai. Porém, esse samaritano era cidadão de Nosso Lar. Enquanto André Luiz, após passar 8 anos no umbral,
Ele não era ainda cidadão de Nosso Lar naquela situação. Ele estava lá na cidade de Nosso Lar como convidado, por intermédio de Clarencio e da sua mãe. Quando é que André Luiz se torna então cidadão de Nosso Lar? Quando ele volta para casa, encontra a esposa, a Zélia, a esposa dele, casada novamente, e o marido da esposa, doente, e aquele ímpeto inicial de atacar o invasor do lar, que ele considerava que era um invasor, ele freia aquilo e fala assim: eu já não posso mais viver as velhas convicções, os velhos hábitos. E aí ele deixa aquele hábito antigo e começa a cuidar do marido da esposa, da viúva dele. E aí, quando ele volta para a cidade de Nosso Lar, ele é recebido por todos os amigos e todos que ali na cidade estão. E aí ele vê com emoção Clarencio dizendo: até agora você estava aqui, como fala, por intermédio meu e da sua mãe, mas a partir de agora você é cidadão de Nosso Lar. Então a gente percebe que para o samaritano, que era amigo do pai e que teve a dívida cobrada, e ele pede desculpa por isso, e o mais interessante é que o samaritano aceita a desculpa justificando: não preocupa não, a atitude sua do seu pai nos ensinou na terra demais, porque eles passaram dificuldade. Então ele não cobrou, não jogou a dívida do passado nas costas do André Luiz. Ele já estava demasiadamente cansado, como fala, cansado não, envergonhado pela atitude do passado. E aí naquele momento, comentam-se em outras passagens do livro dizendo o seguinte: você agia conforme a lei, e aquilo que não estivesse nos códigos penais da sua época, você considerava que não precisava ser feito. A atitude dele para com a moça que trabalhava dentro da casa, a atitude dele para com esse cobrador, como fala, com a cobrança junto ao pai, a atitude para outras coisas simples, quer dizer, se tivesse na lei dos homens, ele cumpria. Se não tivesse, ele não cumpria. Então, ele percebe que esse tipo de atitude o colocava na característica dos não crentes, mas ele era, de certo modo, um pouco crente. Talvez não. A gente não pode dizer que ele tinha nenhuma crença. Mas isso, então, de um crente é mais complicado, porque você sabe, mas você não coloca em prática aquilo que você sabe. Várias religiões existem no planeta. E qual é a melhor religião? A minha. Por quê? Porque se eu escolhi essa religião, é porque é ela que mais me atende. Então, qualquer pessoa com quem a gente conversar, a melhor religião é a dele. Para ele. Mas o Espiritismo é a religião que é mais difícil seguir. E se a gente tem essa consciência, a gente tenta seguir a religião que é a mais difícil, a gente está no caminho certo. Tem um amigo meu, que espírita palestrante, e diz que sempre alguém chega com o livro da religião dele. Olha aqui, Luiz, olha aqui o livro que eu estou lendo, esse livro da minha religião, você vai adorar. Ele fala assim: eu vou ler. Pois se esse livro, ou a sua religião, não pedir algo mais difícil de fazer do que o Espiritismo, eu não me mudo de religião. Eu só vou mudar para uma religião que pedir uma reforma íntima mais profunda de mim do que o Espiritismo pedir. Porque até agora a única que eu conheço que me pede uma reforma profunda é o Espiritismo. E aí fica esse questionamento. Quanto de nós está comprometido com o Espiritismo? Desculpa. É fácil bater no peito, declarar-se cristão. É fácil bater no peito e declarar-se espírita.
Mas na hora que ninguém está vendo, aí sim nós vamos saber se nós somos espíritas ou se nós somos cristãos. Porque é nesse momento que fica diferente. É nesse momento que nós somos chamados a dar um testemunho de que nós estamos trabalhando na seara do Cristo. Coisas simples do dia a dia. Uma atitude aonde você pensa de forma diferente. Uma atitude aonde você se expressa até aonde você podia se expressar. Para não incomodar e não ferir o ouvinte, mas despertar nele algo que fará com que ele terá um futuro melhor. Eu sou grato a um amigo que, quando eu tinha 14 anos de idade, ele falou uma frase que mudou o meu futuro. Com 14 anos de idade, eu estava junto com pessoas de 16. E quando a gente tem 14 anos de idade, a gente acha que quem tem 16 sabe algo da vida. E que as informações daquela pessoa são informações importantes porque ele já viveu mais do que a gente. A gente confunde idade espiritual com idade cronológica do corpo físico. E aí esse grupo de 16 anos estava discutindo sobre os serviços pagos de prostituição. E eu, com 14 anos, estava ali observando e aprendendo com aquilo que estavam me falando como sendo uma coisa natural. Até que vem o Vitor. A gente estava fazendo uma caminhada de 17 quilômetros, então não precisa dizer que a gente estava um pouquinho desgastado, mas ele estava naquela energia toda. Corria de um grupo que estava mais à frente, de um grupo mais atrás, estava assim, isso aqui está mole para mim, né? E deve ter ficado mole mesmo, porque a profissão dele exigia caminhar muito, né, depois, na parte de geologia. E aí, ele chega até nós e fala assim, sobre o que vocês estão conversando? Aí, o pessoal falou. Aí ele disse assim, isso nunca. Eu nunca vou ter uma relação sexual que envolve dinheiro. E saiu do mesmo jeito, doidão dele, andando para o outro lado. Ele só falou essa frase. Uma frase. Ele não explicou o motivo, não defendeu tese, não defendeu os motivos pelo qual, ele só explicou essa frase. Mas aquela frase encontrou ressonância no meu coração. E com 14 anos de idade eu comecei a pensar quais eram os motivos que o levaram a falar aquela frase. Não sei, mas sei quais os motivos que eu não teria também a necessidade ou querer de utilizar o serviço de prostituição. Por dignidade da mulher, por querer que o amor não fosse envolvido com dinheiro, uma série de outras definições para mim. Mas sou grato por uma frase que foi dita no momento certo, porque nós normalmente o que fazemos? Não concorda, mas silencia. Chega uma pessoa perto da gente falando que está pensando em fazer aborto, eu não concordo. E quando às vezes eu não concordo, eu tenho dois caminhos. Ou eu silencio, ou eu ataco a opinião do outro e quero que ele pense como eu penso. E não vai acontecer assim. A gente tem que simplesmente dizer, eu penso diferente. Eu acho que a vida vale mais. Uma frase que vai destoar naquele grupo que você não está comungando com eles. Você está, na verdade, em outra vibração. Porque quando você faz isso, talvez a maioria vai desconsiderar, mas um vai dizer, a tua frase me fez mudar de ideia. Porque quem quer, depois vai chegar, o que você quis dizer com aquela frase? E aí você tem campo, porque você sabe que a outra pessoa quer ouvir. Então, quando a gente está no meio de grupo, a gente tende a agir pela média. Nós temos que pensar diferente.
como Cristo pensaria e agiria nessa situação. Olha que essa é uma mudança pequena, simples, singela, mas que faz toda a diferença. Às vezes alguém coloca um discurso de ódio, a gente pondera com amor. Às vezes alguém coloca uma atitude preconceituosa, a gente mostra a tolerância. Porque isso é ir além do que a lei nos pede. Apesar do que a lei hoje nos pede e nos penaliza se formos preconceituosos racialmente, se formos preconceituosos com relação à opção sexual de alguém. Já existe pena para esse tipo de atitude. Então, até isso já não é ser cristão, porque isso já está na lei dos homens. Ser cristão é fazer a lei, é ser mais tolerante, mais amigo, compreender, no caso da escolha afetiva de uma pessoa. Por que eu quero impor a forma como eu me sinto amado, ou como eu me amo para outra pessoa? Por que eu não posso aceitar a outra pessoa amar de forma diferente? Lembre-se, é a forma como ela ama. Se é a forma como aquela pessoa ama, tem que ter todo respeito. É amor. E o mais interessante é que tudo aquilo que a gente é naturalmente mais duro de coração, nós vamos ser testados. Se eu chegar com um discurso, eu fui coordenador de mocidade durante 8 anos, e agora estamos ajudando a ajudar a mocidade aqui do amor ao próximo. Se durante o meu tempo de coordenador de mocidade, quando eu era jovem, eu colocasse um discurso de não pode ter relação sexual antes do casamento, qual seria provavelmente a atitude? Porque às vezes eu posso dizer o não de uma forma incisiva, porque vai para o inferno, aquela coisa. Talvez amanhã ou um dia eu ia chegar na frente da mocidade e dizer o seguinte: olha, gente, eu queria comunicar com vocês, minha namorada está grávida e nós vamos casar? Não sei. Por quê? Porque exatamente eu ia ser testado naquilo em que eu sou duro no meu julgar. Se eu olho no outro e esse outro tem uma atitude dura em relação a alguma coisa, eu critico, ou eu sou duro em relação àquela atitude, eu estou abrindo espaço para estar vivenciando naquela família aquele tipo de atitude. Talvez numa próxima reencarnação. Então, se eu estou de um lado atacando o outro militarmente, eu estou abrindo porta para amanhã estar reencarnando naquele local que foi invadido. Então, o que nós vemos a todos os dias são vários palestinos reencarnando como judeus. E vemos vários judeus reencarnando como palestinos. Porque eles não chegam a acordo sobre a terra. Então, aquele que quer tomar a terra do outro acaba depois nascendo na posição do outro, onde teve a terra tomada. E vice-versa. Então, o que acontece? Deus faz justiça. E um dos mecanismos de fazer justiça chama-se reencarnação. Se eu não consigo ver o outro que tem visão política diferente da minha, na próxima eu estou abrindo espaço para nascer naquele núcleo que tem exatamente a visão que eu odiava. Para que na hora que nascer lá, eu aprenda a ser tolerante. Sabe por quê, gente? Não faz a mínima diferença nas nossas vidas qual é a nossa posição política. Mas como eu me importo dentro dela, que faz a diferença. Se eu sou cristão dentro dela. Porque nós, espíritos, não temos que olhar nem para a direita nem para a esquerda. Nós temos que olhar para cima. Nosso caminho não é ser de extrema direita, nem de ser de extrema esquerda. É ser de Jesus. E Jesus diz: você é afeito à visão de esquerda? Sim.
Ame quem é divisão de direita. Você é divisão de direita? Ame quem é divisão de esquerda. Sabe por quê? Porque ele é seu irmão. E ele quer o bem do Brasil como você quer o bem do Brasil. E ambos acham que aquele caminho que escolheram é o que vai ser melhor. Odiar alguém é abrir espaço para se vincular a esse alguém. Só o amor liberta. Mas por que nós estamos comentando isso? Porque isso é ser cristão. Ser cristão, gente, é deixar todos os preconceitos de lado. Pôr acima das nossas convicções o respeito e o amor ao próximo. Saber que o Cristo, quando aqui esteve, nos mostrou isso constantemente. E nós temos uma passagem, uma parábola que Jesus nos trouxe, que ela é narrada em Lucas capítulo 14 e em Mateus capítulo 22. Em 22 ele começa no começo do capítulo, em 14. E Lucas ele começa no versículo 15. E ele explica que o reino dos céus é semelhante ao Senhor que chama seus servos para uma festa. E em Mateus nós observamos que todos aceitam inicialmente, mas na hora que vem um convite de verdade, eles dão excusas. Eu tenho que ir para o meu divertimento no campo. Eu tenho que ir para o meu trabalho. E aí, o Senhor manda convidar todos os outros. E esses outros, ao chegar na festa, tem um lá que não está vestindo a roupa de núpcias. E ele é expulso daquela festa, daquela ceia de bodas. Por quê? Porque quando nós conhecemos, em Lucas, um da esposa já tem que ir, como fala, eu fiquei noivo, vou casar. Porque casamento, no Antigo Testamento e até no Novo, significa a sua união com Deus de forma simbólica. É tratado como casamento. Então, nós estamos casando com Deus através da doutrina espírita. Mas se estamos casando com Deus através da doutrina espírita, nós estamos mudando a nossa iluminação interior ao ponto de estar vestindo as vestes realmente que o Senhor espera que tenhamos. Doutrina igual a essa, tão esclarecedora, tão profunda, nós talvez não tenhamos acesso a ela na próxima reencarnação. Por quê? Porque são poucos os espíritas no mundo. Mas nós vamos ser chamados a falar do que aprendemos de espiritismo aonde estão muitos dos nossos afeitos ao coração. Levar o Evangelho até outras nações, outros caminhos, com um discurso de amor e de carinho. Então tudo que a gente vai aprendendo aqui, nós temos que reformar-nos intimamente ao ponto de estarmos com a roupa nupcial. Porque com a roupa nupcial, onde eu nascer, eu vou lembrar do Cristo em profundidade. Então, a pergunta do Cristo, que os fariseus não fazem mesmo, lá em Mateus capítulo 5, versículo 46, que é, na verdade, uma passagem de dentro do Sermão da Montanha, que é uma das partes mais ricas do Evangelho. Todo o Evangelho é rico, mas o Sermão da Montanha ele é especial. Gandhi diz que se toda a literatura do mundo se perdesse, literatura religiosa se perdesse, mas continuasse o Sermão da Montanha, que em Mateus é composto pelo capítulo 5, 6, 7 e 8 determina o Sermão da Montanha. Capítulo 5, 6 e 7. Se a humanidade só ficasse com esse conhecimento religioso, nada teria se perdido. Para a gente ver a riqueza que é o Sermão da Montanha. E lá dentro do Sermão da Montanha nós temos: não fazem os publicanos também o mesmo? Pergunta de Jesus. Ou seja,
Toda vez que nós vamos trabalhar, nós temos que lembrar: o homem vulgar, de muitos milênios para cá, vem comendo e bebendo, dormindo e agindo sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. Nós, em matéria de amor e de carinho, não estamos muito diferentes dos romanos. Na matéria de matar, sim, os romanos matavam com muito mais facilidade. Mas a forma como eu me porto na sociedade, a forma como eu me porto diante do outro, a forma como eu persigo os meus inimigos, não está muito diferente daquela época, não. Então, desde aquela época, a gente observa que o mundo a gente vinha para viver conforme as circunstâncias. Se tudo estivesse certinho, eu estava feliz, senão eu atacava para ficar feliz. De 20 séculos a esta parte, todavia, a abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos de Jesus Cristo, convidando-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior, a escalar as montanhas, escalar os montes mais altos. Esse é o convite do Cristo. Alguém já subiu alguma montanha? Já escalou algum lugar? É difícil. Não é uma coisinha fácil. Vamos caminhar. É desgastante. Andar no plano é uma coisa. Subir é difícil. Esse é o convite do Cristo. Mas o Emmanuel fala uma coisa importantíssima. Ele diz assim: nem todos percebem ainda, não obstante envolver todos, a energia do Cristo e esse convite do Cristo. Mas para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Mestre, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Observe, é uma pergunta importantíssima. Não é de normal, de extraordinário. A gente pode falar o seguinte: como assim de extraordinário? Nós temos que fazer algo de extraordinário? Com certeza. Mas por que eu teria que fazer algo de extraordinário? Por uma questão simples. Tudo que eu desenvolver aqui, eu ganho rapidez na subida rumo de assim. A espiritualidade em nós, ela pode ser analisada como esse monte. Em muitas reencarnações, nós gostamos de ficar na base desse monte, na base dessa montanha. Ficamos ali na base daquela montanha, ficamos felizes. Ali tem água, ali tem alimento, tem sol, tem condição de plantar. A gente gosta de ficar naquela parte de baixo. Às vezes, a gente sobe um pouquinho mais nesse monte, descobre novos campos e ficamos ali felizes por estarmos tendo um espaço para a gente. A gente, às vezes, até minera e estabelece propriedade dizendo o seguinte: esse ouro é meu. São aquelas pessoas que no primeiro estágio ali que estão felizes, vivem no mundo sem se preocupar em mudar nada e sem se preocupar só a pedir, mas não contribuir com a seara do Senhor. Aqueles que estão no segundo lugar não tiveram acesso aos conhecimentos superiores, porque tiveram acesso até algumas minas, mas mantém para eles. Eu não preciso divulgar ou passar para ninguém, é meu, eu fico ali. Alguns outros sobem um pouco mais, começam a chegar ao alto ali, ao cume. E no cume, lá nós temos um pináculo, uma coluna grande. E lá no alto daquela coluna é que está a luz espiritual que nós temos que alcançar. Mas outros ficam felizes ali em contemplar a coluna e a luz. Ah, que legal, bonito. São aqueles que têm acesso às questões espirituais, veem a beleza e a profundidade do conhecimento que estão tendo, mas são incapazes de falar: eu vou subir e vou encostar naquela luz. Quero que ela seja
de dentro de mim também, que ela brote dentro de mim. Eu quero que ela fique lá, na contemplação. A gente fica na adoração das questões espirituais. Mas o cristão de verdade. Porque sabe, em outras vidas nós já podemos ter batido no peito e dizer, sou cristão. Mas não vivemos o cristianismo em nós. Esse é o convite que o Espiritismo nos faz para na primeira vez em nossas reencarnações, nós aceitemos o Cristo para a renovação íntima. Não importa a vida que eu tenho, se é uma vida humilde, se é uma vida de luxo, se é uma vida agitada, se é uma vida suave, qual a parcela que eu consigo dar ao Cristo nesse meu desenvolvimento e crescimento? Porque tudo isso que nós estamos vivendo é efêmero, é rápido. E quando a gente assustar, nós vamos cair nas desilusões das ilusões que criamos para nós mesmos. Se não for aqui em terra, vai ser depois que desencarnarmos. O verdadeiro cristão é aquele que sobe quase que em linha reta até o alto e chega lá, arranja um jeito de escalar o pináculo para compartilhar da luz perto dela, sem ficar a adorar. E esse, muitas vezes, convida outras pessoas para fazer a viagem junto. Mas muitas pessoas preferem ficar no vale, voejando igual borboletas douradas, aquelas que são feitas pelos fachos da luz que passam através das folhagens das árvores, que ficam parecendo borboletas voando no vale, e que quando bate a luz de verdade, a gente observa que elas simplesmente são ilusões, se esfacelam. E a gente às vezes observa que muitos dos nossos amigos, muitos dos nossos parentes gostam e querem ficar voando no vale. Nós temos que respeitar. E nós queremos subir morro acima, cume acima. E nós observamos que quando estamos subindo um morro acima, nós gritamos, mas nossa voz às vezes não é ouvida por ninguém, porque aqueles que deveriam ouvir estão voejando ainda no vale, estão ali presos às suas ilusões. Então, quando nós resolvemos seguir cume acima, muitas vezes em nossas vidas nós sentimos a solidão, mas a solidão de não ser compreendido, mas também a tranquilidade de saber que somos amados pelo Cristo. Mas que espécie de renascimento não será doloroso? E nós estamos renascendo, porque uma semente para poder alcançar a luz, ela tem que vencer a cova desconhecida. Ela tem que germinar, abrir a sua semente, começar a brotar e ir pela terra, cortando, sem saber ainda como chegar lá. Essa é uma fase de medo, uma fase de insegurança, uma fase de incerteza, até a luz brotar e saber que tomou o caminho certo e vai seguir a luz. Mas instintivamente, ela sabe para onde seguir e ela segue. O momento do desabrochar dessa semente, o momento do embrião abrir-se, é o momento de Deus e você. Cada um vai ter esse momento. Talvez alguns aqui presentes já tiveram esse momento. Esperamos que tenhamos nessa vida mesmo, porque é a grande oportunidade que nós temos de vencer essa cova com o Cristo. Então, todo renascimento, ele é de certo modo, e esse renascimento para o Cristo, ele é um renascimento que nos pede um pouco de paciência até Ele dar a segurança do que nós estamos fazendo. É igual aquela pessoa que tem uma dificuldade com o álcool e resolve ir para o AA. Quando ele chega no AA, ele é novo no AA, não deu tempo ainda de fazer as amizades no AA. E os antigos amigos o abandonaram porque ele foi para o AA. Isso aconteceu com uma pessoa. E ele falou, eu fiquei um bom tempo sem saber porque meus antigos amigos haviam me abandonado. E os novos ainda não haviam chegado. Eu tive que esperar para esses novos chegarem. E esses novos hoje são do AA. Da mesma forma é na nossa vida. Os velhos hábitos às vezes tentam nos chamar novamente. E nós observamos que muitos daqueles que antes sorriam com a gente agora nos criticam.
E a gente tem que seguir um morro acima para vencermos com Cristo. Isso é ser cristão. Isso é fazer algo de extraordinário. Não importa se somos velhos ou somos novos. O livro Boa Nova demonstra isso. Somos e estamos no momento certo, na hora certa, para tomar essa decisão de seguir o Cristo. Não importa se somos ricos ou pobres. Não importa se somos letrados ou se somos ignorantes. O que importa é se nosso coração vai estar disposto a sentir com Cristo e ver os passos que Ele nos ensinou. Nós estamos chegando ao final da nossa conversa, mas gostaria de dizer que não tem fórmula mágica, mas tem oração, sentimento e aguardar as instruções do Cristo sobre qual caminho devemos seguir. Podemos fazer isso em família, mas algumas vezes vamos ter que iniciar nossa caminhada sozinhos e aguardar que os outros despertem sobre os benefícios desse caminho que escolhemos para a nossa vida, para eles começarem a querer seguir junto conosco, rumo a esse cume, para lá no alto, nos beneficiarmos por estarmos dentro da luz do Cristo em nossos corações. E possamos sentir a paz, o equilíbrio e a certeza de que todos os dias podemos aprender algo mais com o Espiritismo. Essa doutrina é maravilhosa. Não vamos perder esse ensejo, essa oportunidade que foi nos dada nessa reencarnação. Vamos fazer essa ser o ponto de partida para a nossa caminhada rumo e acima, sem desvios, sem paradas, sem ilusões, que às vezes nos custam muito caro. Que o Senhor possa estar presente com todos nós, em nossos lares, em nossas casas, e que possamos sentir a mensagem do Cristo todos os dias em nossos corações. Muita paz.